Então, olha só, sobre uma parte de polímeros, algumas diferenças que tem entre eles. Alguns polímeros são termoplásticos. O que significa um polímero termoplástico? Então é o seguinte, se estiver frio, ele é sólido. Se aquecer, ele vai para o estado líquido. Então, nesse caso, esse material, esse tipo de polímero, que são os termoplásticos, eles podem ser reciclados. Por quê? Porque eles podem ser remoldados. Você pode aquecer, colocá-los no estado líquido, depois colocar ele para ter uma nova forma, né? E pelo conceito de reciclado e remoldados de termoplásticos, então nós temos aqui a reciclagem primária, secundária e terciária. O que seria essa reciclagem primária, secundária e terciária? Claro que reciclagem é o reaproveitamento daquele material que foi descartado. Então você vai reaproveitar. Mas quando nós temos uma empresa ou uma indústria que ela produz um certo material polimérico e que existe umas sobras desse material, então ele pega essas sobras e coloca em um outro setor para poder produzir. Então isso daí que nós chamamos de reciclagem primária. Vamos dizer que numa certa empresa ele faça sacolas plásticas, o que sobra da estruturação do desenho da sacola ele vai colocar em outro lugar. Se uma outra empresa faz partes poliméricas de um para-choque do carro, o que sobrar ele já vai colocar para um outro setor. Então isso daí se chama de reciclagem primária. No caso da reciclagem secundária, aí nós já temos uma cooperativa que trabalha com reciclagem. O material ele já vem de outra fonte geradora. Então vai haver a separação dos materiais. É como as latas de alumínio, né? As latas de alumínio, elas são coletadas e depois vão ser reaproveitadas se ela não é produzida naquele local, né? A reciclagem terciária, ela praticamente vai reestruturar a molécula que está sendo, que faz parte do polímero. Então vamos dizer que você tenha um material, esse material ele já sofreu uma reciclagem primária, depois ele sofreu reciclagem secundária várias vezes, e de repente ele não tenha mais consistência. Então ele vai para onde? Vai para o forno, vai servir de combustível, né? Então aqui ele diz o seguinte, nos fornos de cimento, ele vai fazer parte do próprio cimento, ou então existem agora vamos dizer, algumas indústrias, algumas empresas que estão transformando esse lixo plástico em gasolina. Então isso daí, como ele está reestruturando a molécula, significa que nós temos uma reciclagem terciária. Os termofixos já são polímeros, são mais resistentes, eles têm maior durabilidade, e a sua principal característica é que eles têm resistência a alta temperatura, né? Esses termofixos eles também são chamados de termorrígidos. Eles não amolecem quando há exposição do calor, né? Então qual seria a diferença entre os termofixos e os termoplásticos? Então qual deles teria uma proposta ecológica? Claro que nesse caso o termoplástico, porque ele pode, aumentando a temperatura, você pode remoldá-lo e reaproveitar. Mas em compensação, se você tiver um plástico, se você tiver um material que precisa ser mais resistente à temperatura, então é melhor trabalhar com os termofixos e não com os termoplásticos. Então é uma das diferenças que existem entre o termofixo e o termoplástico. A outra a gente vai ver dentro da estrutura, que existe uma diferença estrutural entre os polímeros termofixos e os polímeros termoplásticos.